Obrigado, professor João Paulo Veloso. Obrigado, professor Raul. É uma honra estar aqui no Fórum Nacional. Todo mundo que debate Brasil há anos acompanha o Fórum Nacional, lê as publicações do Fórum Nacional. Então é uma honra estar aqui representando eu, o Marcos, o ministro, que infelizmente não pude vir. Vou falar rapidamente dos desafios do ajuste fiscal. Então, o ajuste fiscal, enfim, o desafio do ajuste fiscal é grande e o Ministério da Fazenda e o governo tem uma proposta que a gente acredita ser a proposta que eu diria menos dolorosa possível. É um ajuste gradual, é um ajuste fiscal, por exemplo, que não leva em conta e não leva a cortes grandes de despesa de um ano para o outro. É um ajuste fiscal que não leva a cortes de aposentadoria, diferente do que ocorreu em vários países da Europa. Então, quer dizer, é um ajuste fiscal muito gradual. Se a gente, como sociedade, não conseguir ter consenso para fazer um ajuste fiscal gradual, tão gradual como esse que é proposto pela PEC, será um problema, porque simplesmente não há alternativa para nós a não ser fazer o ajuste fiscal. Se o ajuste fiscal não for feito, os juros continuarão elevados, a inflação possivelmente continuará muito alta, até poderá se elevar e o crescimento não voltará. Primeiro ponto de diagnóstico. O primeiro ponto que eu quero mostrar são dados muito claros. Primeiro, o Brasil é um país que o gasto público para o nosso nível de desenvolvimento é alto. Isso aí são dados do FMI, isso aí é gasto público setor público, isso inclusive é conta de juros. No ano passado, o gasto público de todo o setor público brasileiro foi 43% do PIB. A média dos países desenvolvidos é 39% do PIB. A média dos países emergentes é 31,5% do PIB. Ou seja, em média, o Brasil gasta muito mais que países ricos, países desenvolvidos. Alguém poderia falar, mas a conta de juros no Brasil é muito alta. Se a gente descontasse a conta de juros do setor público no ano passado, foi 8,4% do PIB. Vamos supor que essa conta tivesse sido a metade, tivesse sido 4 pontos do PIB. A gente iria para a média de gasto do setor público das economias ricas, das economias desenvolvidas. Então, qualquer que seja o critério, mesmo que por um milagre a conta de juros no Brasil caísse pela metade de um ano para o outro, a média de gasto do setor público brasileiro ficaria na média dos países ricos. País que gasta muito, consequentemente, tem carga tributária elevada. A carga tributária do Brasil não é tão alta como se pensava. Não é 37%, não é 38% do PIB. O último dado disponível mostra que a carga tributária do Brasil é em torno de 33% do PIB. Significa que ela é baixa? Não, porque para o nosso nível de desenvolvimento, a média de carga tributária de países emergentes é 27,6% do PIB. Então, mesmo com a queda de receita que ocorreu nos últimos 2, 3 anos, a carga tributária do Brasil ainda é muito acima da média dos países emergentes, é próxima da média dos países desenvolvidos. E tem um problema. Isso aí é um dado de receita líquida do governo central. A gente passou por um período de ouro que foi mais ou menos ali 98 até cerca de 2011, que a receita cresceu muito acima, a arrecadação do governo central, aí é só o governo central, a arrecadação cresceu muito acima do crescimento da economia. A arrecadação líquida do governo central era 14% do PIB em 1997. Isso passou para perto de 19% do PIB em 2011. Isso é um crescimento de 5 pontos do PIB. Grande parte da nossa economia fiscal, porque em 1997, o superávit primário do governo central era zero. A receita do governo central era igual à despesa do governo central. O superávit primário zero. Como a gente conseguiu alcançar o superávit primário chegou a ser acima de 3% do PIB, em grande parte em decorrência do aumento de receita, do aumento de arrecadação. E nesse período, em parte desse período, a gente teve CPMF, que era 1,5% do PIB, e ali, ali mais ou menos na segunda metade dos anos 90, o Brasil criou várias contribuições. Então, o nosso ajuste fiscal ele foi feito tradicionalmente em cima de carga tributária. O que piorou um pouco o resultado fiscal nos últimos anos foi que uma série de erros de política econômica nos levou a uma recessão, que é a recessão mais grave desde a década de 30. Nunca o Brasil, desde a década de 30, o Brasil não tinha 2 anos consecutivos de queda de PIB. Nem na década perdida, que foi a década de 80, o Brasil teve 2 anos seguidos de queda de PIB. O Brasil, a última vez que teve 2 anos seguidos de queda de PIB foi em 1930 e 31. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é fruto de uma série de anomalias, de erros sucessivos de política econômica que foram cometidos nos últimos 8 anos. Isso levou a uma brutal recessão que ninguém esperava e uma forte queda de arrecadação do governo federal. Em 2011, o governo federal arrecadava quase 19% do PIB, a gente vai terminar este ano com uma arrecadação de 17,1% do PIB.
Isso é uma queda de quase 2 pontos do PIB. Simultaneamente, apesar de uma queda tão forte de 2 pontos do PIB, na receita líquida do governo central, as despesas continuaram crescendo. Novamente, isso aí é o gráfico da despesa, como eu falei, em 97, superávit primário era zero. A despesa, quando a gente olha de 97 até 2011, 2012, a despesa nunca caiu, a despesa continuou crescendo. Só que a gente foi salvo no equilíbrio fiscal que a gente fez pela via da carga tributária, pela via da arrecadação. Agora, qual é o nosso problema? Aquela despesa, aquela receita que caiu 2 pontos do PIB, a despesa fez um movimento inverso, a despesa cresceu 2 pontos do PIB. A gente vai terminar esse ano com a despesa líquida, uma despesa não financeira do governo central, não inclui juros, perto de 20% do PIB. No próximo ano, com o orçamento que a gente viu para o Congresso, que já segue as regras da PEC 241, que estabelece um teto para o crescimento do gasto, a despesa vai cair 0,55 ponto do PIB. Se a PEC 241 for aprovada como o governo espera, a gente vai ter ao longo dos próximos 9 anos, sucessivamente, ano após ano, queda da despesa primária do governo central em relação ao PIB. E se em algum momento aconteceu no Brasil, pós-Constituição, a gente teve anos sucessivos, ou então 2 anos em seguida, de queda de despesa primária sobre PIB, isso nunca aconteceu no Brasil pós-Constituição. Os anos no Brasil que você tem queda da despesa primária em relação ao PIB, foram anos isolados que o governo cortou fortemente o investimento público. Se a PEC 241 for aprovada, a queda de despesa primária do governo central em relação à PIB passa a ser uma regra geral pelos próximos 9 anos, com a possibilidade de revisão a partir do 10º ano. A nossa situação fiscal, ela é gravíssima. A nossa situação fiscal, o desequilíbrio fiscal que o Brasil tem hoje, é semelhante a um país que passou por uma crise bancária. Se vocês olharem os dados fiscais de países como Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, esses países foram para um déficit nominal perto de 10% do PIB, um pouco acima disso, em decorrência da crise bancária. Isso é exatamente o caso brasileiro, só com uma diferença: a gente não teve crise bancária. A nossa crise resultou de erros sucessivos, novamente, de políticas econômicas. Mas a gente chegou, em junho deste ano, no déficit nominal acumulado em 12 meses, exatamente de 10% do PIB. Para vocês terem uma ideia de quão grave é isso, o nosso déficit nominal, alguns anos atrás, em 2012, 2013, era 2,5% do PIB. A gente saiu de um déficit nominal de 2,5% do PIB para um déficit nominal de 10% do PIB. Isso é uma crise muito séria, é uma crise semelhante ao que passou, que ainda está passando vários países da Europa. Esse déficit nominal, claro, por trás dele está, além do aumento brutal da conta de juros, você tem uma queda muito forte, novamente, do resultado primário. Tradicionalmente, o Brasil ali, entre 2001 até meados de 2008, o Brasil gerou um superávit primário entre 3,5% e 4% do PIB. Todos os anos, a dívida estava caindo, os juros estavam caindo, a gente estava num ajuste muito bem feito. A situação econômica brasileira vinha melhorando muito. Depois de 2009, que o governo reagiu corretamente à crise de 2009, mas políticas que deveriam ser temporárias se tornaram permanentes, se aumentou a lista de subsídios, se aumentou a lista de exonerações, se começou a dar subsídios excessivos para setores, se tentou controlar a taxa de investimento de retorno de projetos, e para isso, para o projeto se tornar viável, o governo tinha que dar muito subsídio aos projetos. Você fez uma sucessão de erros que nos levou ao resultado que a gente tem hoje, que a gente vai fechar o ano com um déficit primário estimado de 2,7% do PIB, que é 170,5 bilhões de reais. Como sair dessa situação? É claro, quais são os efeitos adversos disso? Os efeitos adversos disso, por exemplo, é isso aí. O investimento público do Brasil, da União, isso aí não inclui estatais, é só o investimento do orçamento fiscal e da seguridade social. Ele nunca foi uma maravilha, mas desde 2003 o governo vinha todos os anos aumentando esse investimento público. Ele tinha chegado a 1,4% do PIB em 2014. No ano passado ele caiu para 0,9% do PIB e esse ano ele vai ser um pouquinho menor. A gente perdeu como Estado a capacidade de investimento. Os estados, a história dos estados, dos governos subnacionais não é muito diferente. Como os estados também querem fazer um ajuste fiscal, mas eles estão presos a regras, da mesma forma que o governo federal, a variável de ajuste em curto prazo sempre é o investimento. No ano passado, os estados do Brasil como um todo fizeram um corte de investimento próximo de 50%. Então essa é a história do nosso país. Você teve uma queda muito forte no momento no qual o Estado deveria aumentar o investimento, tanto governos subnacionais quanto o governo federal,
nós temos que cortar o investimento, porque o desequilíbrio fiscal herdado é extremamente grave, é muito grande. Isso está levando o governo a uma situação de pagar juros que são muito altos, uma trajetória da dívida pública que é simplesmente explosiva. Se a gente olhar, assim, tudo bem, eu enfatizei aqui que parte da queda de arrecadação, uma grande parte da queda de arrecadação que está ligada à recessão, decorre de políticas erradas. Mas do lado da despesa, a gente tem um problema que também é estrutural. É fato que nos últimos 4, 5 anos, como eu vou mostrar um pouco mais à frente, se criou uma série de subsídios. Não é necessariamente ruim se dar subsídio, desde que você tenha capacidade financeira para fazer esse tipo de política e que o subsídio seja direcionado para projetos de elevado retorno social ou para pessoas pobres que precisam. Não foi o caso do Brasil. Além disso, além da questão conjuntural dos últimos 4, 5 anos, a gente tem um problema estrutural no Brasil, que eu acho que esse gráfico mostra muito claro. A barra vermelha é o final do mandato presidencial. Todos os presidentes da República no Brasil, desde o início dos anos 90, quando eles deixaram o Palácio do Planalto, eles deixaram para trás uma despesa não financeira, uma despesa primária, maior do que o final do mandato anterior. Ou seja, nenhum presidente da República no Brasil, desde o início dos anos 90, ele conseguiu reduzir a despesa primária do governo central. Isso mostra que há um componente estrutural no crescimento da despesa. O que eu estou falando não é novidade. O professor Raul Veloso já falou isso várias vezes nas palestras dele. O Marcos Mendes também já falou isso várias vezes. Várias pessoas que estudam finanças públicas já falaram isso. Mas é impressionante como a sociedade não tem essa percepção. Quer dizer, não há mais como equilibrar o orçamento com um gasto público que todos os anos cresce 0,3, 0,4 pontos do PIB. Dito isso, quer dizer, o que fazer? Quais são como é que se explica um crescimento tão grande? Quando você olha países do mundo que gastam muito, em geral os países gastam muito por uma série de motivos, mas em geral isso está ligado com gasto com aposentadoria, pensões, com gasto de bem-estar social, o que não é necessariamente ruim. Mas o problema é que no Brasil a composição desse gasto, eu diria que é um pouco diferente do que a gente esperava. Eu vou explicar por quê. Primeiro, aquele gráfico que eu mostrei de 91 a 2015, que tem um crescimento da despesa primária, em 91 a despesa primária do governo central era 10,8% do PIB, esse ano vai para perto de 20% do PIB, você tem um crescimento de quase 10 pontos do PIB. Isso é o que explica o crescimento da carga tributária. A notícia ruim é que mesmo com o crescimento da carga tributária, hoje a gente tem um déficit primário de quase 3 pontos do PIB. Para onde foi esse crescimento tão grande do gasto? 65% do crescimento da despesa primária do governo central, de 91 a 2015, foram para programas que a gente fala de transferência de renda. Se eu pego os dados de contabilidade nacional, aquilo não aparece como consumo do governo, como gasto de governo. Aquilo é transferência para a família, do governo arrecada e transfere para famílias, que é previdência, um programa que se chama Benefício de Prestação Continuada, que é um salário mínimo para pessoas idosas e famílias pobres ou deficientes, seguro-desemprego, abono salarial, Bolsa Família. Bolsa Família é um valor muito pequeno, mas claro, não existia no início da década de 90 e hoje existe. 65% do crescimento do gasto público como proporção do PIB do governo central é explicado por esses programas de transferência. Se além disso eu incluir despesa de custeio com saúde e educação, eu explico 75% do crescimento do gasto. Se eu colocar aí a aposentadoria do servidor público, aí eu explico quase 90% do crescimento do gasto. Então, se eu quero controlar o crescimento do gasto, infelizmente, seria muito bom que eu pudesse controlar o crescimento do gasto fechando 10 ministérios em Brasília. Infelizmente, isso não é suficiente. Para eu controlar o crescimento do gasto, eu tenho que mudar regras. Não faz sentido um país que ainda é jovem e não mais será daqui a 30 anos, pessoas se aposentarem com 54, 56 anos de idade. Isso não faz sentido, isso não acontece em nenhum lugar do mundo. E se a gente não fizer reforma de Previdência, não há como falar em controle do gasto público. Reforma da Previdência é algo essencial, necessário para se controlar o gasto público do Brasil, não só pelos próximos 10 anos, mas pelos próximos 30, 40 anos. Indo um pouco à frente, além do componente estrutural, a gente, nos últimos anos, o governo criou uma série de programas. Eu não quero discutir se esses programas são bons ou ruins, se eles são meritórios ou não. Eu quero apenas falar o seguinte: você estava numa trajetória de crescimento do gasto,
o governo estava perdendo receita e criou programas novos. Por exemplo, a conta de subsídios, nessa coluna tem conta de subsídio, que era uma conta de 8 bilhões de reais em 2010, essa conta no ano passado foi 23 bi, esse ano ela será de 30 bi, e no ano que vem será novamente de 30 bi, será 29 bi e meio. O que é essa conta de subsídio? Empréstimos subsidiados que o governo deu via BNDES, em parte para tornar viáveis projetos de infraestrutura que eram mal elaborados, que tinham controle da taxa interna de retorno, como o professor Raul Veloso já falou isso várias vezes, subsídios agrícolas. Então essa conta de subsídio, que era 8 bilhões em 2010, ela vai para 30 esse ano, no ano que vem vai ser 29,5. Vocês vão me perguntar, e por que o governo não corta esse subsídio? Porque o governo simplesmente não pode cortar de um ano para o outro, porque os contratos estão em aberto. Alguém que comprou um caminhão financiado pelo BNDES em 2013 conseguiu uma taxa de financiamento de 2,5% nominal ao ano. A inflação era 6%. Esse contrato ainda não venceu. Então, enquanto o contrato não vencer, o governo vai ter que pagar o subsídio. Isso explica como políticas equivocadas, erradas, do passado, afetam o presente. Você tem a conta de desenvolvimento energético, que era algo que pesou muito na despesa pública em 2014 e 2013, que eram subsídios que se deu na conta de energia, que o governo teve que cobrir. Isso agora desapareceu, apesar de as mudanças que foram feitas no setor elétrico ter deixado um passivo brutal para o governo. Tem um programa Minha Casa Minha Vida, que era um programa que não existia em 2009, que é um programa que em 2014 teve um custo de 18 bilhões, em 2015 foi 12, vocês vão me falar, tá vendo? Em 2015 o governo já reduziu o programa. Não, o governo não reduziu o programa, reduziu o custo do orçamento, porque o diferencial para chegar aos 18 bi se colocou na conta do FGTS. Então, assim, a Minha Casa Minha Vida, possivelmente a faixa 1 terá que ser reduzida por falta de recursos. É simplesmente uma questão aritmética. Vai continuar? Claro que vai, mas se não dá mais para vários programas continuarem crescendo, como se o orçamento fosse ilimitado. E desoneração da folha, que foi um programa que o resultado não é muito bom, os resultados não são muito claros, e que teve um custo em 2015 de 25 bilhões. Esse ano o custo da desoneração da folha vai para 18, no ano que vem vai para 16, em decorrência da reversão parcial que foi feita no programa no ano passado. Basicamente, é esse o nosso dilema. Ainda tenho 3 minutos, quero destacar a Previdência. Isso aqui são dados de 2009, do OCDE e do Banco Mundial. O Brasil, em 2009, gastava com Previdência 11% do PIB. Para uma população que a razão de dependência, pessoas com 65 anos ou mais de idade, em relação à população em idade ativa, era de 10%. O Japão tinha o triplo da razão de dependência de pessoas idosas, pessoas com mais de 65 anos, em relação à população em idade ativa, tinha o triplo do Brasil e gastava um pouco menos em previdência. Por que isso preocupa? Porque quando um país vai se tornando mais velho, é normal o gasto com previdência aumentar. E o Brasil vai passar por um processo de envelhecimento extremamente rápido, que vai passar nos próximos 30 anos, um processo de envelhecimento que daqui a 30 anos a estrutura demográfica do Brasil será exatamente igual à do Japão. Isso lá fora, em outros países da Europa, levou 60, 80 anos para ocorrer. O que lá fora, em outros países da Europa, levou 60, 80 anos para ocorrer. No século XX, no Brasil, vai ocorrer em 30 anos. É muito pouco tempo. Isso aí é a razão de dependência que vai acontecer no Brasil, de acordo com as projeções do IBGE. A gente vai sair de 11,5% em 2010 para 40% em 2050. A gente tem um desafio duplo. A gente vai ter que fazer a reforma da Previdência dura e ela tem que ser rápida. O período de transição não pode ser longo, porque a gente já está numa trajetória de envelhecimento muito rápido. Isso significa também que este país terá que ser muito mais produtivo, porque hoje, ano passado, para cada pessoa com mais de 65 anos, eu tinha 8 pessoas no mercado de trabalho trabalhando. Daqui a 25 anos, em 2040, para cada uma pessoa de 65 anos de idade, eu vou ter 4 no mercado de trabalho. Se essas 4 pessoas não conseguirem produzir o que hoje produzem 8 pessoas, significa que o Brasil vai crescer menos. E com um problema adicional, quando o Japão envelheceu, o Japão já era um país rico. O Japão não cresce há 2 décadas e meia, mas quando o Japão envelheceu, já era um país rico. O Brasil vai se tornar um país com uma proporção maior de idosos, como o Japão, sem ainda ser rico. Se esse país não tiver um aumento brutal de produtividade, não melhorar a educação, inovação e investimento, nós teremos grandes problemas.
finalizando, esse é o nosso desafio. A gente vê que a melhor forma de fazer um ajuste fiscal é de fato a PEC 241. Por quê? Porque ele é um ajuste gradual. Você vai controlar o crescimento da despesa. Você não vai cortar a despesa de um ano para o outro. Isso vai levar necessariamente a um aumento de eficiência do setor público e a revisão de programas para se fazer custo-benefício e se ter ideia do que funciona e o que não funciona. O que não funciona tem que, de fato, terminar. Obrigado.